Pais amados, tudo bem? Olha que bênção poder estar aqui. Estamos no horto aqui da cidade, né? Olha lá o Samuel. Samuel é sempre... eu tiro sempre para vir aqui no horto, é um horto aqui em Ponta Porã. Mas olha, eu queria trazer uma meditação para vocês, rapidinho. E serve também de orientação, né? Às nossas vidas. A palavra de Deus fala assim: recomendo, irmãos, por Jesus Cristo, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, que vocês se unam à minha luta, orando ao Senhor por mim. Eu estava pensando sobre essa questão de unir, e ele fala, a minha luta. E qual que era a luta do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo levava o trabalho, a luta dele, para levar o evangelho, e alcançando as nações, alcançando reis da época, exercendo influências, dando crescimento ao evangelho, à igreja, né, por onde ele passava e na sua época. A gente vendo texto como esse, a gente pode ter a compreensão sobre essa questão de como alguém ele pode se unir a você à luta que é sua. E é interessante, né? Cada um tem a sua luta, né? Você conversa com alguém que está à frente de um trabalho com crianças, um projeto voltado a crianças, é um tipo de luta. Tá? São desafios que existem ali naquele projeto. Você vê alguém que está trabalhando diretamente no evangelismo de rua, pregando nas ruas, é um tipo de luta. E muitas vezes aquela pessoa, que é o que acontece muito no trabalho que eu faço, aquela pessoa, ela está ali na rua, ela está fazendo um trabalho e ela necessita da literatura. Então, ela recebe o apoio de outras pessoas, que é o nosso caso, né? A gente, para poder colocar na mão daquele evangelista o material para que ele possa estar na rua fazendo o trabalho. Então, assim, não é do evangelista aquela luta para conseguir, para imprimir aquele material, mas pertence a um grupo de pessoas. Eu cito aqui o nosso projeto, o programa de apoio, é isso aí. A gente justamente identifica... Ah, não, Samuel. A gente justamente identifica aquela pessoa que está trabalhando de forma constante e nós procuramos conseguir esse material e colocar na mão desse evangelista. O evangelista não tem custo. A única coisa que ele tem que fazer é vir, a gente dá lá a quantidade de material e a única coisa que ele tem que fazer é fazer uma informação do trabalho que ele está fazendo e trazer para nós, é só isso aí. Então, eu posso dizer o seguinte, que são lutas diferentes, são lutas. Uma vez alguém chegou para mim e falou assim, por que você não trabalha? Falou assim, por que você não trabalha para imprimir o seu próprio material e fazer a distribuição? Quer dizer, a pessoa ela faz tudo bem, ela não tem ideia nenhuma de como funciona a questão da impressão. Se eu com certeza, se eu perguntar para essa pessoa se ela entende a luta de trabalhar na impressão, não vai saber me responder. Mas, meu querido, existe uma luta tão grande para aquelas pessoas que trabalham na impressão de material. Existe uma luta tão grande. Você não imagina, é uma verdadeira guerra para você poder estar ali naquele determinado lugar. Então o apóstolo Paulo ele termina com falando sobre isso. Una-se a mim em minha luta. Ele tinha uma luta, uma carga que Deus tinha colocado em cima dele. E o Senhor, ele fala sobre isso. Sobre pessoas se unir com ele. É por isso que eu falo muito sobre a participação, né? A oferta ela é muito participativa. Gente, é o seguinte, vou sair daqui, porque tem um pessoal brincando aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar aqui só um momento aqui pra vocês. Olha só. Não sei se vai dar pra vocês darem uma olhada, tá vendo ali, ó? Na árvore ali. Ó, tá tudo brincando ali com aquelas que jogam as bolinhas. Tem mais uns 3 pra cá assim, ó. E eu não sei se esse negócio vai longe, vai que me vem aqui pro meu lado. Eu vou sair daqui e vou pro outro lado ali, eu termino já meu vídeo. Vamos lá. Eu acho que eu achei um outro lugar aqui. Tá? Samuel que tá aqui do meu lado. Ali. Sei não, aquelas bolinhas ali, acho que... Então, vai longe, vai vir uma bem na minha cara aí, não vai dar certo. Então, amados, concluindo aqui, eu tomando meu chimarrão. O Samuel tá indo pra ali.
Você acha que essa expressão ela seria uma expressão sem nenhum sentido que o próprio apóstolo tem trazido? Você acha que ele ia falar assim: eu recomendo a vocês, irmãos, por Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, que se unam a mim? Seria só uma expressão, uma forma de expressar: esteja comigo, me dê uma força moral. O apóstolo Paulo, sobre ele era colocado um peso de responsabilidade de um trabalho que eles estavam fazendo, aquele peso. E quando o próprio Espírito Santo coloca determinadas pessoas juntamente com você para desenvolver, primeiro o Espírito Santo coloca esse peso sobre você. Você sente aquela carga, você sente a responsabilidade, você sabe que foi para você que foi dada essa responsabilidade. E mesmo que o irmãozinho que está sentado do teu lado lá na igreja não sente peso nenhum, por isso você sente esse peso. É a mesma coisa, às vezes as pessoas eu quando estava em Santa... Agora não, agora eu tô aqui no Paraguai, tô à frente de uma igreja, ninguém me fala mais nada. E agora é o contrário, né? Pastor, você assumiu uma igreja, você vai estar à frente da igreja, e o trabalho de evangelismo vai parar o trabalho. Aí você precisa conversa. Você pegou o trabalho, esse trabalho de apoio que você faz, ele vai parar, como se, tudo bem, eu entendo que são duas coisas, só que assim, amado, eu já depois de 15 anos a gente trabalhando, a gente já tem, não é só eu fazendo, não é uma coisa que é um trabalho que exige da minha presença e da minha força, sabe, de manhã até de noite. Não, eu creio assim que são fases diferentes na sua vida, né? São fases. Teve uma época que claramente, assim, o Senhor falou muito forte com a gente sobre a questão da gente focar apenas nesse trabalho, porque a gente precisava organizar praticamente todo o projeto. Então a gente tinha que não apenas conseguir o material, que já é uma coisa que dá trabalho, mas a gente tinha também que mobilizar, criar aquele mecanismo mobilizador, que hoje eu encontro, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, o pastor Bruno Miranda. Tem muita gente que não entende, né, o trabalho do Bruno, e eu já tenho pessoas que têm chegado para mim e têm falado assim: mas o material tem ido lá para Campo Grande e tem demorado bastante tempo a ser utilizado aquele material. Mas porque o Bruno está fazendo um trabalho mobilizador. Quer dizer, chegou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e não tinha gente fazendo aquele trabalho. Então o Bruno vai para lá, ele começa a fazer o trabalho de rua e ele começa a mobilizar. Aos poucos, que já faz um bom tempo, né? Você começa a ver uma igreja se levantando, outra igreja. Esse trabalho nós fizemos em Santa Cruz. Eu praticamente fiquei 3 anos fazendo um trabalho de evangelismo pessoal, e depois ficamos, deixa eu ver, nós ficamos mais ou menos uns 4 a 5 anos fazendo um trabalho de rua constantemente. No começo era só eu e minha esposa, depois nós unimos com um missionário de São Paulo, depois esse missionário foi embora e Deus colocou um outro missionário no nosso caminho, que é o do Uruguai, e depois foi juntando mais gente, depois a gente já estava saindo aí com 15 pessoas, com 20 pessoas, às vezes a gente ia fazendo um trabalho de evangelista, tinha 30 pessoas no meio da rua, e aquelas 30 pessoas, olha só, era tudo gente de igreja diferente. E aí a gente chegou um momento que o Senhor falou assim: para. Eu parei. Quando eu parei, os irmãos eles não gostaram, ficaram bravos comigo, sabe? Se eles não gostaram, não. Só que assim, eu obedecendo o Senhor, eu parei de fazer o trabalho. E qual foi o resultado daquilo? O resultado foi que eles foram para suas igrejas, montaram um grupo nas suas igrejas, e aí começou a multiplicar o número de evangelistas no meio da rua. Isso aí é o que a gente chama de serviço mobilizador. Outro também que está fazendo um trabalho mobilizador é o irmão André, no Paraguai, irmão Juliano. Por incrível que pareça, o Paraguai não é um país que você encontra muitos evangelistas nas ruas, que você consegue levantar rápido. Então é um trabalho de mobilização, é você chegar numa igreja, você animar a liderança, animar aquelas pessoas e etc. Mas certo é que para cada trabalho diferente, seja aquele evangelista mobilizador, seja aquele evangelista que tem um grupo e ele simplesmente vai para a rua e faz o trabalho, existe uma carga que o Espírito Santo de Deus coloca sobre cada um. Às vezes a carga sobre determinado evangelista é para ir para o presídio,
Tem outros evangelistas que tem aquela carga para ir pro hospital, tem outros que... Então, assim, são N's. Agora, eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus, porque Deus tem nos dado a oportunidade de trabalhar em várias áreas e entender essas cargas diferentes. Eu já fiz, o único trabalho que eu acho que eu não fiz assim, e não sei, para mim era bastante complicado, é o trabalho de hospital. Mas eu já trabalhei bastante no presídio, já fizemos trabalho de mobilização de rua, trabalho de impacto, muitos anos pregando na rua e etc. E a gente sempre com um objetivo, um foco, um objetivo primário. Era o principal, era o evangelismo, claro, mas também de mobilizar a igreja, de levantar a igreja, sempre focando levantar outras pessoas para estar fazendo aquele trabalho, para que a gente não possa ficar sozinho fazendo trabalho na rua, né? Essa é a realidade. Então, hoje, para mim a conversa mudou um pouco. Nós saímos da Bolívia, a gente veio para a fronteira, e aí a gente começou muito aquele trabalho de contato, né? De levantar pessoas, e os contatos são todos longes. Então eu faço aquele contato entre em contato com a missão, entre em contato com o evangelista, com outro. E nós já começamos a sentir a necessidade de um trabalho mais local de igreja. E aí, graças a Deus, Deus girou, houve a necessidade da nossa presença aqui. Foi até muito bom para nós isso aí, para minha família também. E nós viemos para cá, para o Paraguai, assumimos uma igreja, continuamos com o projeto, sentimos a carga, o peso do desenvolvimento desse projeto, de conseguir material, o peso de saber que existe um ponto de apoio ali, em determinado lugar, que tem dezenas de evangelistas indo para o presídio, para o hospital, indo nas ruas, e aqueles evangelistas precisam do material para poder estar alcançando milhares de pessoas. Então às vezes eu levanto 4 da manhã sentindo esse peso, essa carga, e orando ao Senhor. Senhor, nós queremos alcançar esses lugares, nós queremos fazer a Tua palavra chegar a esses lugares. Então eu sei que esse peso é lançado sobre mim, e volto a dizer, como eu falei no começo, quem sabe o evangelista não sente esse peso, mas eu sinto esse peso. E talvez para você o peso é diferente, tá? Cada um, como eu falei, cada um tem a sua carga. Mas pra gente finalizar aqui, o Samuel tá brincando aí. Pra gente finalizar aqui a nossa conversa, é o seguinte, o que eu quero dizer para você. É importante você fazer como o apóstolo Paulo estava falando. É importante você, Romanos 15:30, né? É importante você ter esse pensamento de envolver outras pessoas. É importante você ter essa visão de colocar dentro do projeto que Deus te deu, da obra que Deus te deu, outras pessoas. Isso através da intercessão. Aí vem também a necessidade, né? Muitas vezes. Às vezes, eu sempre penso isso, que Deus poderia me dar todo o recurso para eu poder fazer tudo só. Mas toda vez que Deus me manda fazer alguma coisa e diante do caminho eu tenho uma necessidade, eu olho para aquela necessidade e eu entendo que naquele lugar de necessidade que muitas vezes eu estou precisando para avançar, Deus tem pessoas específicas que Ele também já escolheu para estar naquele ponto ali daquela necessidade. Seja um líder de um ponto de apoio, alguém para poder pagar o nosso frete. Uma viagem que eu tenho que fazer, muitas vezes a maioria das vezes eu não tenho dinheiro para fazer a viagem. E aí toda vez eu estou precisando fazer a viagem, não tenho recurso, eu vou orar e eu sempre penso, Deus tem levantado alguém para poder suprir o recurso dessa viagem, para que ela também possa ser participante nesse trabalho, para que ela também possa sentir a carga desse trabalho, para que essa pessoa também possa interceder e orar e se juntar a mim na luta que me foi dada no serviço. Então, você que está à frente do trabalho, você tem que ter essa visão aqui de intercessão. Hoje de manhã, comento isso com você aqui, eu já vou terminar. Hoje de manhã eu estava falando com a minha esposa, e tô aqui gravando e vendo Samuel entrando na lama ali, ô brincadeira. Hoje de manhã eu falando com a minha esposa e a minha esposa, a gente conversando sobre isso, sobre a necessidade do projeto, etc. E ela olhou para mim e falou assim, olha, nós temos as necessidades. Ela falou assim, você sabe, Peniel, que nós temos as necessidades porque outras pessoas, elas precisam ser envolvidas no trabalho. Nós não podemos fazer esse trabalho sozinho. E todo trabalho no reino é assim. Seja uma igreja, ou serviço evangelístico. Quanto mais, quando Deus tem um crescimento para um projeto, você tem que isso. Você não pode fazer sozinho. Não é porque você vai ficar sugando os outros, não é.
é que na realidade o resultado daquele trabalho é tão grande que é necessário o envolvimento de outras pessoas. Você envolve um pastor, aquele pastor ele vai envolver dezenas de famílias. Você envolve um líder de alguma missão, ele vai envolver várias igrejas, ou dezenas de igrejas naquele projeto. E quer dizer, aquelas famílias são famílias muito simples, que quem sabe não tem tempo, é a dona de casa, é a irmã que trabalha de faxineira, é o advogado, pessoas que não têm tempo de estar ali. Mas o resultado espiritual daquele trabalho ele tem que ser dividido para todo mundo. E para aquilo possa ser dividido, aí tem que entrar a participação de todo mundo, tá? E é por isso que é necessário, é por isso que vem as necessidades, e é por isso que você tem que ter essa capacidade de envolver outras pessoas no projeto que você está fazendo, tá? Para que haja um resultado. Isso é bastante importante. Bom, gente, é isso aí. Vou terminar conversando bastante, né? É isso aí. Eu tava andando aqui no horto com o Samuel. Comecei mais pra lá, né? Aí o pessoal tava brincando ali. Hoje tá bem movimentado, né? Aqui é sempre movimentado esse horário. É assim. Mas deixa essa palavra pra você, tá? Pense. Você tem uma necessidade? Tem uma necessidade de estar desenvolvendo um projeto? Tem uma necessidade? Saiba que para aquela necessidade... Às vezes é o tempo de Deus, que é outra coisa que eu posso falar, sabe? Às vezes não é o tempo de Deus de você avançar. Tem esse ponto também que não vou entrar aqui no assunto, senão vai esticar para outro lado do vídeo. Mas o que eu quero frisar é o seguinte: muitas vezes você tem uma necessidade e é necessário o envolvimento de pessoas de forma íntegra, dentro dos padrões bíblicos, tá? Dentro dos padrões bíblicos, de forma íntegra, tudo certinho. Nada fugindo do padrão bíblico. Então você envolve outras pessoas naquele trabalho que você faz, tá? Porque o resultado desse trabalho não pode ser só seu. É por isso que Deus te dá a necessidade, permite você ter a necessidade, porque o resultado desse trabalho ele não pode ser seu. O resultado de salvação, de transformação, não pode estar só na sua conta espiritual, tem que estar na conta de outros também. Por isso que você tem necessidade. E é por isso que você tem que envolver outras pessoas na luta que Deus colocou nas suas mãos, tá bom? Deu para entender? É isso aí. Bom, um abraço, Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo. Até mais.